Gente, boa noite, então. Dá oficialmente aqui o boa noite para todos, né, e todas as nossas convidados e convidadas. Alan, prazer recebê-lo. Rebeca, Karen, a gente está muito feliz com essa live. Acho que a gente vai ter um papo bem interessante para conhecer um pouco dessa área de performance, né, tirar várias dúvidas que eu acho que muitas pessoas têm, principalmente pessoas que não são muito próximas, eu diria, desse mercado. Então, a gente liberou algumas caixinhas para o pessoal mandar pergunta. Espero que todo mundo tenha mandado sua pergunta também, mas a gente também levantou algumas perguntas próprias. E para dar os inícios, né, para a gente não perder muito tempo, porque eu acho que a gente tem muito o que falar e muito o que conversar, e acho que vocês têm muita dica para dar também. Eu já passo a fala, então, para o Alan se apresentar e depois a Karen e a Rebeca podem seguir. Boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz em estar participando aqui dessa live com grandes profissionais. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu sou Alan Costa, eu sou o CEO da Produzindo Digital, que é uma agência com foco em vendas pela internet. E a gente utiliza muito mídias de performance para poder promover essas vendas para empresas. A gente lida com empresas de diversos tamanhos, de várias regiões do Brasil, utilizando mídia de performance para poder gerar resultados. Antes de estar Produzindo Digital, eu fui integrante da FSB Comunicação. Eu trabalhei em contas como Senai, IEL, CNI, e ultimamente a última experiência que eu tive foi no Ministério da Infraestrutura, lá com o pessoal do ministro Tarcísio. Então, depois dessa experiência, eu fiz parte da equipe de comunicação digital do Ministério. Eu foquei meus esforços na Produzindo Digital e hoje trabalho aqui. Show, Alan. Karen. Bem, boa noite, me chamo Karen Alberti, prazer. Obrigada, Pad, pelo convite, obrigada aí por participar dessa conversa que eu particularmente gosto muito, dividindo aqui o palco como o Alan, com a Rebeca, profissionais aí reconhecidos no mercado, tão importantes para a gente fomentar cada vez mais esse mercado que precisa de profissionais, que precisa de gente qualificada. E eu falo isso com um pouco de propriedade, até para poder contar um pouco da minha história. Eu já trabalho com digital faz um pouco mais de 15 anos, então hoje estou na diretoria do Núcleo de Mídia do Banco do Brasil, então acompanhei aí várias fases do digital ao longo desses anos todos, e performance evoluiu conforme o digital evoluiu. Então peguei várias partes, vários tamanhos, vários processos dessa evolução do digital, que acompanham muito a tecnologia desde então. Então hoje, no Núcleo de Mídia do Banco do Brasil, um dos projetos que eu ajudo a tocar é o da mesa de performance, que é literalmente a gente fazer mais performance, fazer mais resultados com o nosso orçamento, adequando conforme resultado, adequando conforme ali objetivos de negócio. Além disso, também sou professora de MBA, dou aula aqui em Brasília em 3 universidades. Também sou professora do BPAD desde 2017, tem um pouquinho aí de estrada. E também produzo conteúdo para a internet para poder explicar um pouco sobre esse universo de marketing digital. Então, estou muito feliz de poder estar contribuindo aqui, de estar contribuindo com essa conversa e muito animada aí para as novas pessoas entrantes no mercado, porque a gente tem cada vez mais uma necessidade, o mercado está crescendo e a gente precisa aí de profissionais capacitados para acompanhar toda essa evolução que é muito necessária. É muito difícil hoje a gente encontrar. É cada vez mais difícil encontrar bons profissionais e gente que está capacitada a entender um pouquinho desse universo e a formação, eu acho que vem a agregar muito nesse mercado, agregar muito nesse universo de formação de novos profissionais. Inclusive, Karen, como está difícil achar profissionais dessa área. Enfim, meu nome é Rebeca Garcia, eu sou gerente de performance da Street Media, que é uma empresa vertical que atende o governo. Então, a gente representa outros veículos junto ao governo, TikTok, Twitter, CNN, Verizon, e aí eu atuo ajudando esses veículos a estarem mais próximos de performance do jeito que o governo hoje entende. E a gente tem passado, acho que muito por isso em Brasília, né? Falta gente, às vezes você precisa de gente que entenda do assunto, e a gente está num processo de capacitação do mercado agora, né? Porque falta gente nesse sentido.
Ótimo, acho que Karen e Rebeca já levantaram alguns pontos interessantes. Então, eu vou começar, talvez, né, começar pelo começo, acho que da pergunta mais simples, um pouco de, justamente, né, nessa busca por esses profissionais, o que é que o que é que as pessoas precisam saber de o que é que esse profissional faz, o que é um analista de performance, quais são as aplicações comuns da atividade deste analista e mais ou menos o que é que as empresas, já Karen e Rebeca, que vocês mencionaram, o que é que as empresas estão esperando e o que é que estão procurando desses profissionais. Então, Karen, acho que seria até interessante você comentar um pouco, já que você tocou nesse barco primeiro. Conforme a Rebeca falou, a gente vive isso aqui em Brasília, principalmente, e aí a gente, inclusive, está até expandindo um pouco esse cenário home office, ele agrega um pouco também nisso, né? Porque você consegue explorar um pouco mais de outros mercados e a gente vê a dificuldade que é. Porque o que acontece? As pessoas têm um pouquinho de medo de entrar em performance achando que é só números. E não é só números. Números faz parte desse universo, mas não é só isso, né? Um profissional de performance, ele, na verdade, é uma equipe de performance. Ele nunca não tem como ser uma pessoa só, porque a gente está falando de um universo que envolve tecnologia, num universo que envolve pessoas, num universo que envolve processos de exatas e de humanas. A gente tem sempre que lembrar que bancos de dados refletem comportamentos de pessoas. E esses comportamentos de pessoas, eles, às vezes, né, muitas vezes, olhar para esses números com esse fator humano é o maior, talvez o maior desafio. Então, são profissionais que vão ter que entender de humanas e de exatas. E o papel do profissional de performance, ao meu ver, é um papel de responder perguntas, né? Fazer as perguntas certas e descobrir ali como responder essas perguntas. Então, esse profissional hoje, na minha equipe, eu tenho gente de todas, eu tenho estatística, eu tenho jornalista, eu tenho comunicadores, eu tenho programadores. Então, eu não vejo que é uma área só. E por isso que eu acho que é tão importante a gente falar sobre isso, porque, assim, se você tiver vontade de trabalhar com performance, entendendo qual é o desafio da performance hoje, eu entendo que existe espaço para todo mundo nesse universo. E eu acho que o maior medo é as pessoas entenderem essa barreira inicial, né? Do tipo, achar que é só uma coisa ou achar que é só outra. E a gente, na verdade, vê que é cada vez mais um trabalho de equipe, é um trabalho de você analisar isso. Sim, vai ter que entender de números? Vai, mas vai ter um profissional específico para se especializar naquele número. Do mesmo jeito que vai ter que ter um profissional específico para poder fazer a qualificação quando a gente está falando. Então, é um trabalho literalmente de equipe. Então, não precisa ter medo, tem espaço para todo mundo e tem como você se encaixar dentro das necessidades de fazer performance. Ótimo, Karen, obrigado. Alan, puxando então um pouco aí para a sua empresa que trabalha especificamente com mídia de performance para fazer crescer os negócios e tudo mais, você pode contar, acho que um pouco da sua perspectiva também de como é esse trabalho para pequenas empresas e o que é que há de atividade, né, no dia a dia mesmo, de cotidiano desse trabalho de performance? Bom, Pedro, como a gente costuma falar aqui, a gente atende a uma expectativa. Então, um empresário, ele tem ali, ele chega para a gente com muitas expectativas e a gente precisa fazer as perguntas certas para tentar encontrar essas respostas, né, e utilizar também as ferramentas certas para encontrar esses caminhos. Então, por exemplo, a gente costuma atender muita gente aqui que ainda está num nível de digital, um nível bem inicial ali. Então, a gente faz todo um trabalho de alfabetização digital, explicando para ele o que cada ferramenta pode contribuir para a estratégia dele, o que cada ferramenta pode extrair de informação. Então, pegando o gancho aí da Karen, os dados, eles refletem exatamente o comportamento das pessoas. Então, o que é que as pessoas fazem no Google, por exemplo? Porque eu vou fazer uma campanha da minha empresa no Google. Então, porque o Google, as pessoas têm um comportamento no Google, elas têm uma intenção no Google. Quando elas procuram por algo, elas querem encontrar uma empresa, encontrar uma ajuda, encontrar algo
que possa sanar aquela dor dela. Então, se a sua empresa ela trabalha com um determinado segmento que tem muita procura nessa plataforma, né, nessa mídia, é interessante a sua empresa fazer um anúncio, uma campanha, né, nessa plataforma. Então, se a sua empresa, por exemplo, ela tem um produto ou um serviço que ela precisa fazer uma determinada demonstração de como ele funciona, porque as pessoas ainda não entendem, então talvez a pesquisa do Google não seja o meio mais interessante para você anunciar. Então, você pode, por exemplo, ir para o YouTube, que você consegue fazer uma exibição por meio de um vídeo, você pode ir para o Instagram, para o Facebook, para o Twitter, enfim. Então, isso vai depender muito, né, de como você atua e do público que você precisa falar. Então, a gente faz todo esse trabalho, né, de diagnóstico para entender melhor esse cliente e, a partir dali, a gente seleciona as melhores mídias, né, que vai atender a esse cliente. Uma outra questão que a gente também recebe muito aqui é relacionada ao investimento. Então, por exemplo, quanto a minha empresa vai investir no Google? É uma mídia cara? Quanto o Facebook cobra para fazer determinados anúncios? Uma grande vantagem da gente trabalhar com mídia de performance é que a gente não tem um valor pré-estabelecido dessas mídias. Então, praticamente é possível investir com qualquer valor. Então, isso possibilitou, democratizou, vamos dizer assim, a publicidade, né, o investimento de publicidade para todo mundo. Então, hoje, uma empresa que acabou de nascer, ela pode nascer na internet, fazer uma estrutura ali básica, mas ela consegue, por exemplo, criar uma campanha e começar a vender ali no primeiro dia que ela foi lançada. Uma grande empresa também, ela pode criar toda a sua estratégia utilizando mais recursos, mais ferramentas também para poder se posicionar nesse cenário. Então, são cenários que cabem todo tipo de empresa, entendeu? E agora a gente precisa entender melhor quais são os caminhos que a gente pode trilhar para levar esse resultado. Perfeito, Alan, muito obrigado. E aí, agora puxando Rebs, gente, Rebs porque é Rebs, tá? Mas Rebs, você pode falar um pouco de como é que foi a sua, né, o seu direcionamento para essa área de performance? E aí eu acho que é legal também compartilhar um pouco de quais são os primeiros passos que você acha, né, quais são os direcionamentos que você diria, que você orientaria para uma pessoa que tem interesse em trabalhar com performance, em termos de aprendizado, o que é que precisa saber, como é que ela pode trilhar essa jornada? Eu acho que, bem, o primeiro passo são tirar alguns preconceitos do caminho. O primeiro deles, que é sempre importante falar, é que performance não é uma coisa nova. Eu sou formada em jornalismo e eu vivi o ápice daquele frenesi de jornalismo de dados, e as pessoas queriam cursos de jornalismo de dados, e elas queriam entender o que era jornalismo de dados, e todo mundo queria ser jornalista de dados. E o fato é que o jornalismo sempre foi de dados. Me preocupa incrivelmente muito quando o jornalismo não é de dados. Alguém precisa fazer alguma coisa quando o jornalismo não está sendo de dados. Então, o primeiro preconceito que você tem que tirar é que dados não é uma coisa nova. Eu acho que o momento que a gente está vivendo a gente está conseguindo reorganizar e dando a oportunidade que pessoas que faziam trabalhos super manuais, então eu tenho que olhar o DOU todo dia para descobrir se teve alguma exoneração que vale manchete. Hoje eu estou conseguindo automatizar isso, eu consigo raspar o DOU para ver se teve alguma exoneração que vale manchete. Então, eu acho que essa frenesi que as pessoas têm em relação aos dados, tem um pouco de mística em cima disso, que é muito novo, e dois, a gente tem que tirar uma coisa da frente de que sempre foi. Se você faz o seu trabalho bem feito, no sentido de organizar uma empresa, se você é um pequeno empresário, você já faz um trabalho de dados. Se você é um bom jornalista, você já faz um trabalho de dados. Se você é bom em qualquer coisa que você faz, provavelmente você já organiza dados de alguma forma. Bem, eu acho que esse é o ponto 1. Você já faz isso. O que a gente precisa agora é melhorar as ferramentas com que você faz e aplica isso. E aí a gente vem para o segundo passo, que é o segundo preconceito que eu acho que você tem que tirar da sua frente é as 4 operações matemáticas não são tão difíceis assim. Vamos começar pelas 4 operações matemáticas, sabe? Baby steps completamente. Eu acho que um bom analista de dados, de performance, de qualquer coisa, tem que ter uma robustez matemática ali. Não precisa ser um estatístico em si. Claro que estatísticos têm todo o espaço nesse cenário, mas você não precisa virar um estatístico para ser um bom analista. Mas um bom analista sempre vai ter um pouco de matemática.
E aí essa matemática não é uma matemática assustadora, é você não confundir as métricas, é não se deixar iludir e conseguir fazer uns raciocínios um pouco mais complexos. Então, por que a gente aprende Bhaskara na escola, né? Não é necessariamente porque a gente vai ficar usando Bhaskara o dia todo, e porque todo dia eu acordo e eu recito a fórmula de Bhaskara no espelho. Não é esse o ponto. O ponto é que a gente precisa conseguir raciocinar lógicas mais complexas, como, obviamente, a fórmula de Bhaskara não é o melhor exemplo, mas para ficar nesse exemplo, a gente precisa conseguir raciocinar um pouco mais difícil. E para isso a gente vai jogando nosso pensamento um pouco mais para frente, a gente vai tensionando um pouco ele sempre mais para frente, para a gente conseguir ter essa dimensão, para quando chegar um problema, que basicamente o que a gente faz é resolver problema. Um bom analista, ele resolve... a Karen falou de um jeito muito polido, o Alan também, de que a gente responde as perguntas certas e tal. Geralmente a gente responde a problemas. Então, chegou um problema na nossa mesa e a gente vai ajudar a responder ele de alguma forma. Para responder problemas, a gente precisa fazer conexões com outras coisas que existem. Então, se alguém não está conseguindo resolver aquele problema, se a pessoa já tem uma conexão e ela não conseguiu acionar aquilo para resolver aquilo. Então, você vai ter que ter um arcabouço um pouco maior, uma robustez de conhecimento maior para começar. Então, eu diria que, para começar, são 3 coisas, né? Tirar os preconceitos da frente, um pouco de robustez matemática e relacionamento, que é uma palavra-chave nesse mercado, não porque você vai conseguir um super emprego por indicação, não é esse o ponto, mas porque você conhece pessoas com pensamentos diferentes. Simplesmente porque você vai encontrar soluções diferentes conversando com pessoas diferentes. E como é uma área muito carente de profissionais ainda, quanto mais você troca, quanto mais você se conecta, mais você se conecta numa qualidade maior como profissional. Então, são esses 3 pilares que eu acho essenciais para começar a carreira de analista. E aí, como fazer relacionamento, né? Se você acabou de começar sua vida, esteja nos ambientes onde essas pessoas estão. Se você não está dentro de uma agência, se você não está dentro de uma empresa que faz isso ainda, esteja dentro de grupos, esteja dentro de cursos, esteja importunando pessoas que você conhece, que você admira, consuma conteúdo, tenta entrar, assim. Não tem uma regra mágica, mas é tentativa. É um mundo sobre hipóteses. Ótimo, Rebs, muito obrigado. Karen, quer acrescentar um pouco também e dar sua opinião? Eu achei excelente, assim, a Rebeca, ela foi assim, matadora quando ela fala desses 3 exemplos. E essa questão, principalmente, assim, né, resolver problemas, é isso, né? De fato, é isso. Responder, todo dia é um problema novo. E eu falo uma coisa com a minha equipe, que a gente tem que ter esse hábito de não ter medo de errar. Então, eu adoro erro novo, porque erro novo, a gente está tentando algo novo, a gente está arriscando, a gente está fazendo novas conexões. Por exemplo, uma das coisas que a gente faz todos os dias em marketing de performance é teste AB, por exemplo. Teste AB é você testar 2 hipóteses, uma com certeza vai dar errado, uma com certeza vai dar certo. Então, não ter esse medo do erro é o medo do analista de performance, é testar, é criar hipóteses, é testar caminhos e não ter medo de errar. Então, estar presente, consumir, esse é outro ponto muito importante que foi bem colocado pela Rebeca, é o de acompanhar mesmo o mercado. E acompanhar cara, hoje a gente tem tanto acesso às redes sociais, a cursos, a materiais, a eventos, a fóruns, se coloca à disposição, importunar, cara, essa questão de importunar é ótima, assim, tem muita gente que me manda dúvidas no LinkedIn e eu respondo todas. Eu acho isso maravilhoso, porque a gente tem acesso a essas pessoas no LinkedIn, no Instagram, as pessoas estão nas redes sociais e muitas delas, se você for direto, né, gente, não é assim, oi, tudo bem? Tem um problema aqui, você pode me ajudar? Se você direciona a sua dúvida, você tem uma chance muito grande de ser respondido. Não é só perguntar por perguntar, não é um networking de fazer amizades, entre aspas, não é isso. É você tentar, cara, eu tô aqui, tô com essa dúvida, pensei, eu vi que você fez esse curso, eu vi que você fez esse material. Tem ganchos que você consegue se conectar com essas pessoas e se fazer presente. Eu acho que é uma boa estratégia aí de começo de carreira, né? E eu falo até por mim, assim, quando eu comecei a estudar digital, não tinha material em português, assim, era um outro universo. A facilidade hoje é muito maior do que a gente tinha lá atrás.
Quando eu comecei a estudar Google, a certificação era paga, era $50 para você ter uma certificação. Hoje ela já é gratuita. Talvez o Alan que tá fazendo assim, ele também passou por esses desafios aí. Então a gente tinha assim, uma barreira muito maior para conseguir chegar do outro lado. E assim, uma coisa que eu falo, a minha didática, ela aconteceu por uma necessidade de mercado. As pessoas não entendiam o que era Google. Então, para poder eu vender Google lá atrás, quando eu fazia freela, eu tinha que ensinar as pessoas o que era Google, para que elas pudessem entender o real propósito, para que elas pudessem comprar. Então, tem todo um processo aí de que a gente foi cavando, que era muito mais difícil. Hoje, chegar nessas pessoas que sabem, hoje você se colocar nesses desafios é, com muitas aspas, muito mais fácil. E talvez o preconceito é que barra muitas dessas pessoas achando que é só matemática. Então, estatística tem que ter uma noção? Tem, mas às vezes, como a gente tem nas nossas equipes, eu tenho um estatístico, porque quando a coisa realmente precisa de um aprofundamento, precisa de uma validação mais assim, né, teórica, com validação estatística, vai ter um profissional que vai assinar aquele cálculo lá. Então, você não tem nem obrigação de ser estatístico, você tem que entender que você não pode, na hora de você fazer uma amostra, o que é fazer uma amostra? Você precisa entender a lógica de fazer uma amostra. Você não precisa calcular o erro amostral, sabe? Então, você precisa entender. Tem um ditado, né, que a gente fez. Quando o analista de performance, ele tem que ser tipo um T. Ele tem que saber um pouquinho de cada coisa e se aprofundar em uma única estratégia. Que é muito disso. Hoje, eu entendo um pouco de programação em R. Eu não sou programadora, mas eu entendo, eu sei o que a programação em R é capaz de me ajudar no meu trabalho. Eu sou estatística? Não sou estatística, mas eu sei o que a estatística me ajuda no meu trabalho e assim por diante. Eu acho que é um pouco disso, você entender as possibilidades de matemática, de tecnologia e como isso se aplica no seu dia a dia. E se você realmente tem necessidade de se aprofundar, você delega, contrata um profissional e assim por diante. É muito disso. O que a gente tem hoje é essa falta desses profissionais que queiram sair muito de uma caixinha, né? Não é só isso, é isso conectado a isso, é isso entendendo tecnologia. Então, é por isso que a gente tem uma dificuldade hoje de encontrar esses profissionais que queiram explorar mais possibilidades e acompanhar essas mudanças diversas que tem no nosso mercado. Eu diria até, Karen, até para complementar o que você falou, que esse preconceito que existe no mercado, eu acho que ele vai até além dos números, né? Muitas das vezes as pessoas acham que ela precisa ser, por exemplo, um programador para poder entrar no setor, ela precisa ser um publicitário, ela precisa ser um profissional da área. Ela não acha que, poxa, eu tenho uma formação, eu sou enfermeira, mas será que eu posso aprender performance? Será que é muito difícil? Bom, se ela tiver interesse, ela com certeza ela vai aprender. Talvez ela não possa se tornar, sei lá, um mestre, dependendo da dedicação dela, ou às vezes até pode, mas tirar um pouco dessa barreira também de achar que só uma determinada área pode estudar, só uma determinada área pode aprender, porque tem conteúdo aí, né? O conteúdo está disponível para todo mundo, não é à toa que a gente está aqui falando, né, numa live aberta, para que todo mundo possa estar consumindo. Perfeito, Alan. E aí, vou até aproveitar o gancho também para fazer uma pergunta para você, né, dando, assim, sendo responsável, fundador e CEO de uma agência, né, de marketing digital, como é que você enxerga, quais são as dificuldades, né, que você tem enquanto fundador da agência, justamente para encontrar profissionais qualificados? Acho que a Karen e a Rebeca falaram um pouco disso, mas qual é a sua perspectiva também em torno disso? Como é que você percebe a demanda assim, no mercado para contratar profissionais qualificados, né, como elas colocaram? Olha, existem muitos profissionais no mercado que, como é que eu posso dizer, que se auto-intitulam como um profissional de performance. Porém, a performance ela não é só entender das ferramentas, não é só entender que o Facebook, eu posso criar uma campanha no Facebook, como é que eu posso fazer uma campanha? Como é que eu posso fazer uma campanha no Google? Então, existe esse passo a passo, que é muito simples, né? Qualquer pessoa praticamente hoje pode fazer. Mas é você entender a estratégia que está por trás do negócio. Uma estratégia que eu vou usar para vender um produto, uma pizza, por exemplo, eu não vou usar essa mesma estratégia para vender um curso. Então, se eu não entender essa
performance básica, essa informação ali que está na base, eu não vou conseguir entregar resultado. Então, eu acho que hoje o profissional, ele além de entender das plataformas, das ferramentas, ele precisa ter também um pensamento estratégico, um pensamento mais amplo do negócio. Entender ali o que esse negócio pode fazer, o que o Google pode fazer por essa empresa, o que o Facebook pode fazer por essa empresa, como eu posso utilizar o curso do IBPAD numa campanha do YouTube. Será que se encaixa? Será que não se encaixa? Será que não é melhor eu fazer um anúncio no Twitter ou no LinkedIn para encontrar o público que é mais específico, que vai se adaptar rapidamente a esse conteúdo? Então, essa é a grande dificuldade, porque às vezes, eu falo isso porque a gente tanto lida com esse tipo de profissionais, como a gente também vê clientes insatisfeitos. Por exemplo, tem uma empresa que ela presta serviços emergenciais. Bom, quando a gente está em busca de ser atendido de uma forma urgente, a gente não vai para o Instagram, a gente não vai para o YouTube, a gente corre para o Google para a gente poder procurar essa ajuda. E aí a gente recebe aqui uma empresa que fala, não, eu tive que fazer uma campanha por 6 meses no Instagram, porque me disseram que era lá que as pessoas estavam. Tudo bem, as pessoas estavam, mas o seu público estava lá? A pessoa que compra o seu produto, ela vai lá no Instagram comprar o seu produto. Então, é o profissional entender um pouco disso, né? Deixar de pensar apenas nas vantagens das ferramentas e pensar de uma forma mais estratégica. Ótimo, Alan. Agora, aproveitando também para puxar um pouco, né, dessa questão do que o profissional, o que o analista de performance faz no dia a dia. Acho que, Karen, você pode contar um pouco de como é a realidade, acho que, né, de um grande banco assim que tem que trabalhar com performance, o que é que tem de atividades? Você falou que tem uma equipe, então imagino que, né, seja muito bem direcionado o que cada um faz. Você pode compartilhar um pouco? Então, assim, eu vou falar a minha realidade hoje, obviamente, mas é uma realidade que ela é muito fora do padrão, no sentido de ela é grande. Eu trabalho numa operação que é gigante. Não quer dizer que todas as operações de performance são assim, até como o Alan comentou, a performance ela cabe para todos os níveis, todos os tamanhos de clientes. Você vai ter que adaptar ao seu tamanho. Dá para fazer uma campanha no Google com R$500? Dá. Dá para fazer com 500 mil? Também dá. Então, é todo mundo entender qual que é a necessidade que você tem, qual que é o tipo de operação que você tem. Eu não posso entrar muito em detalhes, obviamente, mas assim, o que eu posso dizer a gente trabalha em operações, você tem que entender o seguinte, numa grande empresa, isso deve ser uma realidade de algumas dessas pessoas, existe caixinhas de decisões. Por exemplo, eu atendo a caixinha de marketing, que é uma caixinha que decide orçamento, que põe a mídia no ar, que decide o conteúdo que você vai ver lá no anúncio. Se a gente vai falar de abra sua conta aqui com a gente, ou você vai falar de cartão de crédito. Então, essa caixinha de publicidade é uma caixinha que conecta outras caixinhas. Então, a gente faz um hub de entender, na hora que eu estou fazendo a compra, que o Alan também colocou, eu tenho estratégias, quando a gente fala de marketing, né, de uma forma geral, né, citando o Kotter lá. Então, eu tenho jornadas de compra, tem uma jornada de funil de awareness. Então, é uma jornada que é uma campanha, que você vai para o ar, e aí você fala com todo mundo, você vai para a TV, você faz uma grande audiência para as pessoas entenderem que aquele produto existe, que aquela marca existe, é um trabalho de marca, etc, etc. Naquele momento, depois que você faz essas grandes audiências, você tem um segundo momento ali que é de consideração, né? As pessoas, elas tomam conhecimento que o seu produto existe e elas consideram o seu produto para comprar. E aí, no momento que elas tomam a decisão de comprar, é um momento de performance. Então, por que eu estou falando isso? A gente tem que entender que a nossa estratégia ela tem que estar alinhada com o momento de compra do consumidor, como também bem colocado pelo Alan. Tem produto que o cara vai precisar naquela hora, ele vai botar no Google e ele precisa estar presente. E também tem na jornada de compra um momento em que a pessoa já passou por toda essa jornada digital e ela está só nesse final. Então, estratégias de performance, elas estão focadas nesse final. É só no momento, de fato, em que eu já passei por uma jornada, eu já fui impactado algumas vezes, eu já estou no momento de tomar uma decisão de comprar um produto, de fazer a conversão final.
Por que eu estou contando isso? Porque esse tipo de estratégia, ela é uma estratégia que ela precisa de uma atuação constante. Eu não posso fazer esse mês e não fazer mês que vem. Performance é sempre uma visão always on, está sempre ativo. Então, uma visão de performance, independente do seu tamanho, independente da sua escala, você tem sempre que estar fazendo alguma coisa, entendendo, porque os números, eles vão, você tem um número aqui, você fez um resultado, eu tenho R$500 no mês para vender lá pizza, suponhamos, para vender, eu tenho um produto, num determinado mês, esses R$500 eu converti 10 pizzas. No mês que vem, que eu já aprendi o que as pessoas querem ou não querem, 10 é a minha meta inicial. Então, eu tenho que fazer mais que 10. O que eu posso fazer aqui mais que 10? Se eu melhorar esse anúncio, se eu tirar esse horário que não converteu, se esse tipo de produto de público-alvo que não está funcionando. Então, você começa a fazer perguntas. O que está funcionando? O que não está funcionando? Então, você tem que olhar para os dados e falar, isso aqui eu elimino, isso aqui eu amplifico. Quando você consegue olhar para os dados e fazer isso, no mês seguinte, você consegue fazer com os mesmos R$500 um resultado um pouquinho melhor. 5%, 2%, 3%, às vezes é na unha mesmo, mas você vai melhorar. Então, no dia a dia, basicamente, é você ter uma equipe que vai conectar essas caixinhas, né? Quem que responde pelo quê? Então, cartão de crédito. Eu estou entendendo que as pessoas gostam de um determinado benefício, as pessoas estão pedindo por um determinado benefício. Eu, como marketing, não tenho poder de colocar esse benefício, porque é um benefício de produto. Então, eu tenho que conectar a área de negócio e falar, olha só, aqui na ponta, as pessoas estão pedindo esse benefício. Tem como você colocar esse benefício? Tem? Não tem? Tem agora? Não tem. E aí você vai conectando essas pontas. Então, na performance, no dia a dia, o que dá para melhorar olhando para os dados, o que dá para melhorar olhando para o público-alvo que está pedindo, fazer essas conexões. E dia a dia é calibrar, é mexer pontinho aqui, é desativar, é mudar formato, é mudar anúncio, é entender o que mais uma vez, né? Os números, eles estão falando de comportamentos de pessoas. O que essas pessoas estão nos dizendo? O que esses números estão nos dizendo? Então, você vai ter geralmente, esse tipo de estratégia é uma estratégia muito agile, né? Você vai ter ali reuniões semanais, você vai ter reuniões mensais, você vai ter, às vezes, um ponto de controle diário, e é muito dessa tarefa, que é muito do que se faz hoje mundialmente falando, né? Você tem ali cada profissional na sua área, atuando com o melhor que ele sabe fazer, e aí, em conjunto, essa equipe toma decisões e melhora uma estratégia de produto. Então, ele sempre parte, por isso que a gente sempre parte do todo, né? O todo quando eu estou falando de uma estratégia global de produto, de posicionamento de cliente, e aí eu vou descendo meu funil de compras, e nesse final desse funil, é onde a gente realmente faz a coisa acontecer. E sempre lembrar, né, quando a gente começa a trabalhar performance, quando você começa a olhar os números, as pessoas ficam muito focadas naquele número, naquele final da ponta. Só que se você não tiver essa estratégia de marca lá na ponta, e aí você não está medindo isso, você tira uma campanha do ar e você para de vender e fala, uai, mas o que está acontecendo aqui? Então, quando a gente fala de marketing, é sim um trabalho de número, mas é um trabalho de marca, é um trabalho de branding, é um trabalho de posicionamento, é um trabalho que você não pode, se você for falar, você olha para essas grandes marcas, né? Por exemplo, o iFood. iFood é na ponta, tá vendendo lá, mas eles também estão na TV, eles também estão fazendo ações de promo, eles também estão no Big Brother, sabe? Então, a gente não pode simplesmente olhar para a performance e isolar a performance que ela funciona sozinha. Ela funciona, sim, no sentido de você calibrar, mas marketing é essa orquestra que está funcionando, por isso que a gente fala. E aí, esse exemplo que eu estou dando, você aumenta ele numa escala gigante quando a gente está numa operação de um grande banco, né? Quando a gente está falando de um produto financeiro, que é muito disputado, o mercado financeiro hoje é um dos mais disputados e concorridos hoje. Mas no dia a dia, essa mesma operação, se guardar das devidas proporções, ela se aplica a pequenas, a médias e a grandes empresas. Então, é mais ou menos essa dinâmica aí do dia a dia. Por isso que a gente tem profissionais de todas as áreas, a gente tem perguntas de todas as formas. Nessa minha fala, você já consegue ver, né? Tem pergunta de negócio, eu tenho pergunta de posicionamento de marca, eu vou ter pergunta de matemática, então você vai combinando essas caixinhas aí. Não sei se eu falei assim, né? Ficou muito claro, porque quando a gente
falando de uma grande, eu tentei dar uma resumida aí, mas é uma resumida que dá para entender um pouquinho desse dia a dia do que é fazer performance. Não, foi excelente, Karen. E eu queria continuar falando um pouco disso, que eu acho que é importante falar, né, do dia a dia e da atuação. Pedindo para a Reb, você pode acrescentar um pouco e talvez comentar um pouco até mais operacionalmente, assim, em termos de ferramenta, o que é que tem que saber, o que é que tem que usar? Eu acho que tem que usar tudo que for automatizar a sua vida. Assim, respondendo rápido, use o que for deixar a sua vida mais fácil. Se naquele dia o que for deixar a sua vida mais fácil for anotar num papel, anota num papel. Eu duvido que esse dia seja exatamente um que chegue, mas se chegar, anota num papel. Qual linguagem de programação eu começo a aprender? A que fizer sentido para você responder a pergunta que você tem na mão àquela hora. Que ferramenta de dashboard eu uso para entregar para o meu cliente? O que fizer mais sentido para o seu negócio. Então, às vezes as pessoas ficam muito ligadas no ferramental, como se o ferramental fosse solução. O ferramental é instrumento. Então, eu vou usar Data Studio ou eu vou usar Power BI. Depende completamente do que você quer com as duas plataformas. Elas são completamente diferentes. Elas têm quase que propostas de negócio diferentes. Elas te ajudam a responder perguntas em momentos diferentes. Então, diga. Eu puder complementar só esse ponto de ferramental, Fica à vontade. Eu estava mexendo essa semana numa apresentação falando exatamente de ferramental. E tem alguns painéis que a gente olha que são lançados assim, né? As coletâneas de ferramentas de automação de marketing digital. Então, de 2013 para cá, elas estão crescendo exponencialmente falando. Assim, quando a gente estava no cenário de 2013, tinham só 200 ferramentas de automação mapeadas. O cenário de 2020 fala de 8 mil ferramentas de automação de processos de marketing. Então, o que você está falando é excelente. Tudo dá para ser automatizado e vai ter sempre uma ferramenta que vai atender especificamente. A gente está falando de um mercado que está cada vez mais oferecendo ferramentas porque existe demanda, existe necessidade. Então, o ponto da ferramenta que você toca aí é excelente. Pode ser o Data Studio? Pode. Pode ser um Tableau? Pode. Depende do tamanho da sua complexidade, mas ele vai, alguma ferramenta vai te ajudar necessariamente a automatizar isso sem nenhuma dúvida, né? Sim, eu acho que quando a gente começa, um perigo que a gente corre é o da emoção. A gente fica muito afim de aprender a fazer aquele gráfico especial, que mexe, que gira, que brilha, e a gente só quer fazer aquele gráfico, ele é o único que parece responder os nossos anseios, e não é. Acho que a coisa que eu mais aprendi nesse tempo que eu estou na carreira, e o que eu tenho que voltar todo dia para lembrar disso é o que você precisa entregar, o que a pessoa precisa saber. Então, às vezes, isso acontece muito, né? Com dashboards, por exemplo. A gente entrega um dashboard que responde tudo. Qualquer pergunta que você fizer, eu já me antecipei e coloquei a resposta lá. E aí você monta um dashboard de 10 páginas, cada página tem uns 15 gráficos e no final ninguém quer olhar o seu dashboard. Já é difícil você fazer as pessoas que estão em nível gerencial ali para cima, tático, olharem dashboard. Se você poluiu ele, então, com respostas que as pessoas ainda nem fizeram a pergunta, pronto, então você automatizou seu trabalho, parabéns, você trabalhou menos, mas você trabalhou para ninguém. Seu dashboard está muito bonito, seu ego está massageado, mas no seu negócio não está melhorando como um todo. E eu acho que um profissional de performance, ele fica focado em melhorar negócios. Então, ele tem que estar focado em, às vezes, entregar menos, entregar enxuto, fazendo a plataforma mais simples, fazendo a plataforma que é mais rápido, fazendo o que é mais acionável. Eu acho que um bom conselho é deixa a emoção fluir, é importante, porque isso leva a gente a aprender mais. É importante você saber mais de uma ferramenta, sim, você ter mais de uma habilidade, com certeza, porque, de novo, você às vezes precisa fazer conexões e resolver problemas que vão precisar de novas alternativas, mas também é importante manter o pé no chão para sempre responder o que precisa ser respondido. E não se deixar levar por gráficos bonitos, gráficos que giram. Às vezes o gráfico que gira é bom, mas nem sempre. Ótimo, Revis, muito obrigado. E aí eu queria agora, acho que voltando um pouco dando alguns passos para trás, para pensar de novo, voltar a pensar como é que um analista de performance entra no mercado, como é que ele vai construindo a sua carreira. Eu queria até para a gente conversar um pouco especificamente sobre a nossa formação que a gente está lançando.
Então, essa formação que a gente está lançando tem 5 cursos, e né, nem todos os professores puderam estar aqui hoje, acho que também seria, né, nem daria uma live, teria que ser, sei lá, uma roda de conversa ao vivo, com muita gente, muito papo. Mas eu queria, na verdade, antes de pedir, falar um pouco da nossa formação. O primeiro curso dessa formação, que é o de Introdução à Performance Digital, com a professora Jaqueline Buxtege, a gente tem a apresentação de alguns conceitos básicos de métricas de KPIs, né, e de pilares para análise de dados, justamente para, acho que, fazer essa fundamentação da base de todo o trabalho, que é um pouco do que a gente tem conversado aqui. Mas no curso 2, né, de performance de canais, a gente tem o Alan e a Karen aí colaborando. Então, eu queria que vocês puderem contar um pouco de como é que tem sido e do que é que se trata, assim, o conteúdo de vocês, primeiro o Alan e depois a Karen, só para a gente seguir na ordem. Bom, a minha matéria foi o Facebook Ads, e lá a gente fez um overview, né, desde os fundamentos básicos de publicidade no Facebook. A gente apresentou toda essa política, né, que o Facebook tem, desde o que você pode anunciar, desde o que você não pode anunciar na plataforma, até a gente medir o desempenho dos anúncios, né, depois que a gente cria a campanha. Então, a gente mostra o passo a passo ali do zero, uma pessoa como pode criar uma campanha no Facebook do zero, como ela pode criar uma campanha no Instagram, como ela pode avaliar ali anúncios de diferentes formatos, hein? Anúncio carrossel, anúncio com foco em engajamento, anúncio com foco em conversão, como é que ele pode avaliar ali uma campanha com foco para mensagens do WhatsApp. Então, utilizar ali todas as possibilidades que a ferramenta oferece para ela poder gerar o resultado que ela deseja. E o meu módulo dentro desse módulo, né, a minha aula dentro desse módulo é uma aula que eu particularmente, como até comentei aqui nessa live hoje, é o de search, é a engenhoca de palavras-chave do Google, que é particularmente, para mim, uma das que eu mais gosto. A lógica de busca do Google, tem até um livro que fala, né, Todo Mundo Mente, que ele faz uma análise exatamente das buscas do Google, porque a gente pode mentir no Instagram, a gente pode mentir no Twitter, a gente pode mentir, mas uma coisa que a gente não mente é nas buscas do Google, elas nos entregam realmente. Então, analisar buscas e analisar o mais real comportamento dentro da internet. É o que as pessoas estão realmente buscando, o que elas estão realmente querendo, as dúvidas que elas têm, os desejos que elas têm, os produtos que elas têm vontade de comprar. Então, o meu módulo ensina a você entender essa lógica de search, entender a lógica de como você conecta as palavras chaves e como você consegue construir os anúncios adequados a essas buscas, adequados a esse anseio das pessoas. Do olhar do Google, é um olhar sempre de relevância, né? Uma vez que você tem que entender que o cliente do Google é quem busca no Google, então ele exige do anunciante critérios, ele exige regras, ele tem formas de te pedir a informação sendo cadastrada da forma correta, porque ele quer que as pessoas encontrem informação mais rápido, da forma mais relevante, assim por diante. Então, a gente ensina exatamente essa lógica de como que você entende essa organização das palavras-chave, o que você quer comprar, o que você não quer comprar, como fazer as buscas, como você entender o que funciona e o que é relevante para o Google dentro desse universo de palavras-chave. E eu, particularmente, eu não tenho nem como enfatizar o suficiente do quanto que eu gosto desse universo. É realmente um universo que eu gosto muito, estou muito animada de ter esse espaço dentro do curso para poder falar dessa minha área, que é uma área que eu mais gosto aí, e que é, inclusive, uma das que a gente mais trabalha em performance, né? Performance vem aí totalmente dessa área de buscas do Google aí. Agora eu vou fazer uma pergunta muito pessoal, tá, gente? Porque não é, de novo, eu falei, a performance não é a minha área. Mas, e aí pode ser para a Karen ou para a Alan, quem preferir responder. Existe uma diferenciação no caso, assim, search ser mais utilizado ou mais focado por grandes empresas? E social, né? Pensando, por exemplo, o Alan falou de Facebook Ads, Instagram Ads, tem mais possibilidade para pequenas e médias empresas? Ou essa diferenciação não existe, é coisa da minha cabeça?
Eu gostaria, o Alan pode falar na visão dele menor, mas eu trabalhando numa empresa grande, search ou Facebook não é pelo tamanho, é pelo momento da compra do cliente. Que lembra quando a gente fala dos funis? Então, dependendo do momento em que o nosso cliente potencial está, ele vai consumir uma mídia diferente. A gente, inclusive, estuda isso quando a gente faz análise de persona, né? Então, a mesma Karen que está consumindo o Instagram é a mesma que está consumindo o TikTok, é a mesma que está fazendo uma busca no Google. O que vai mudar é que, às vezes, eu vou estar no TikTok na hora de lazer, às vezes eu vou estar no Google na hora de um momento de procurar um produto para comprar naquela hora. Então, digital, por isso que a gente tem que entender qual que é o momento adequado da jornada do cliente e qual que é a mídia que vai atender a esse cliente. Então, assim, não sei se o Alan concorda comigo, vou abrir para o Alan também, mas eu vejo muito mais uma questão de jornada do que de tamanho, sabe? Concordo 100%, Karen. No Google, na busca do Google, o cliente ele já está num estágio mais avançado, né? A gente pode se dizer assim, da compra. Então, ele já está procurando ali por algumas informações, pela empresa. Às vezes, ele já sabe o que é que ele quer, ele já digita o nome da empresa ali e vai com uma procura mais assertiva. E no social, né? No Instagram, no Facebook, nas outras mídias, ele está num estágio onde ele está consumindo outros conteúdos e a mídia é mais interruptiva, né? Vamos dizer assim, a mídia ela aparece ali interrompendo aquela experiência e isso faz com que as empresas precisem trabalhar um pouco mais esse criativo para ela não interromper de uma forma que fala, uau, o que é que isso está aparecendo para mim, entendeu? Mas em relação ao investimento, praticamente o mesmo investimento que você pode fazer no Google, você pode fazer no Facebook. Então, só a título de conhecimento, no Google você pode investir, o mínimo é R$40 e no Facebook $1. R$6, né, na cotação de hoje. Então, assim, qualquer empresa de qualquer porte pode investir nas duas. O que vai diferenciar é, como a Karen bem colocou, é o estágio de compra ali do consumidor. Perfeito, gente. Muito obrigado. Agora responderam uma pergunta que era pessoal, tá? Não era nem ninguém mandou. Essa foi eu mesmo que não sabia. Então, mas voltando para a nossa formação, além do curso o curso 1 introdutório, então, a performance, nesse segundo curso, né, de performance de canais, além dos módulos de search, que é com a Karen, e dos módulos de Facebook Ads, e Instagram Ads, que é com o Alan, a gente tem também os módulos de Twitter e YouTube, que são com o professor Gustavo Pereira, e o módulo de Ads no geral, que é da professora Thais Barbosa. Depois desse curso, a gente tem também o curso de Web Analytics, que é com o professor Wellington Borges. A gente também tem, dentro dessa formação, o curso de Estatística, que é um curso já bem queridinho do IBPAD, assim, ele está em algumas formações nossas, mas é porque, quando você está trabalhando com dados, acho que a gente conversou um pouco sobre isso aqui, né? Não que seja completamente necessário, mas vai ser sempre um bônus você ter esse conhecimento. Esse eu já fiz, inclusive, e é muito bom. Uma das coisas que eu recomendo direto nos meus conteúdos em aulas é esse curso de estatística. Eu realmente fiz e é muito bom. Aí, gente, depoimento ao vivo aqui da aluna. Não, não foi nem combinado isso. Realmente, eu realmente fiz e realmente indico. Ótimo, obrigado. E a gente finaliza, então, o curso, a formação, com um outro curso também que já é bastante queridinho no IBPAD, que é o curso de dashboards com o Google Data Studio. E aí, Rebs, quer comentar um pouco de qual a proposta do curso, como é que ele funciona? Vamos nessa. Eu acho que montar um dashboard, e vai parecer que eu estou desvalorizando os dashboards, mas é justamente o contrário, é como montar um bom slide. Então, a parte técnica da coisa não é um absurdo. Você entender como colocar um gráfico lá, a parte de clicar no gráfico, colocar na tela, deixar ele automatizável e clicável, é relativamente muito simples, assim. Um curso que te ensina só a clicar e a botar numa tela não faz muito sentido, porque isso, se você for lá agora na plataforma, no datastudio.google.com, e quiser começar a criar seus gráficos, vai ser tudo muito intuitivo, felizmente. Algumas outras ferramentas já não são tão intuitivas, e é por isso que eu, inclusive, indico para quem não mexeu com dashboard ainda na vida, que vai começar a entrar por esse mundo, usar o Google Data Studio, porque é gratuito, não tem nem forma de você pagar pelo Data Studio. Se você quiser dar dinheiro para o Google para pagar para usar, não tem como. E segundo, que é bem intuitivo, né? Então, se você já mexeu
num PowerPoint, no Google Apresentações, você vai conseguir se desenrolar muito bem no Data Studio, pelo menos no básico. Eu acho que o ponto de fazer um curso sobre esse tema é você aprender sobre, aspas, as gambiarras da vida. Então, você tem que aprender a responder as perguntas da forma correta. Você precisa usar o gráfico correto, no momento correto. Não pode, como eu já falei, não pode poluir demais o seu Data Studio. Dashboards, eu acho que tem duas funções básicas, né? Ou você vai ajudar alguém a responder uma pergunta, então você vai enviar esse dashboard para alguém e ele vai tomar decisões com base nisso. Ou esse dashboard vai ficar com você, você vai tomar as decisões e a partir daquilo ali você vai dar insumo para as outras pessoas. Seja qual for um desses dois cenários, cada um tem especificidades muito diferentes. Eu tive um chefe, por exemplo, que eu fiz um Data Studio lindíssimo, um dashboard bonitíssimo para ele, mas ele já era um senhor, eu chuto que ele tinha mais de 65 anos. Ele não abria o meu dashboard todo dia, não fazia sentido, até porque eu fui lá na sala dele, eu coloquei o link do dashboard para quando abrisse o computador, abrir o Data Studio, configurei tudo. Ele não ia olhar, não era o que ele queria. E aí o que eu fiz foi, eu transferi esse layout para um layout de celular e pronto. Eu tirava um print disso todo dia. Então, eu abri o dashboard, eu abri o link, tirava um print no formato de celular e mandava no WhatsApp. E era isso que respondia a pergunta dele todo dia. Então, eu acho que entender dashboards não é sobre entender o ferramental, é sobre entender estratégia de uma automatização, para você cada vez perder menos tempo, e dois, a como tirar análise e entregar resultados acionáveis. Acho que esse é o principal. Se não está acionável, se você olha para aquele dashboard e você não toma nenhuma decisão, se você não tem uma temperatura de como é que está a sua campanha, de como é que está o seu negócio, o dashboard precisa ser revisto. E eu acho que esse é o objetivo do curso, né? Senão você fazer o dashboard certo na hora certa, no lugar certo. Ótimo, muito obrigado, Rebs. E aí, agora, gente, eu tenho uma última pergunta, que eu acho que é uma pergunta ótima de encerramento também, assim, para a gente... então, podem se estender um pouco na fala de vocês também, vocês podem ficar à vontade. Que é aquela pergunta de se vocês fossem, né, qual dica vocês dariam, no caso, para alguém que quer entrar nessa área de performance, que está em realocação de mercado, ou que está, de fato, ainda, né, saindo da graduação, ou recém-graduado, o que é que vocês têm de dica para oferecer? Qual é o conselho que vocês têm? Onde é que procurar a vaga? Enfim, podem ficar à vontade com a resposta dessa pergunta. Pode ser mais aberta possível, tá? Começar pelo Alan. Opa, agora foi. Essa pergunta é excelente, Pedro, e eu vou dar um exemplo aqui do meu caso. Eu saí de Salvador em 2016 e mudei para Brasília, e aqui eu tive que... Então, eu não sabia o que era que eu ia fazer, assim, eu ingressei na universidade, mas eu não conhecia ninguém praticamente. E qual foi a estratégia que eu utilizei? Eu fazia todos os cursos que eu tinha possibilidade, inclusive os do IBPAD. Então, eu fazia esses cursos e eu fazia questão de fazer a interação com as pessoas, interagia tanto com os alunos quanto com os professores. Então, eu criava essa conexão, como a Rebeca deu um exemplo, né, de criar esse network com o mercado, para que você também possa se tornar conhecido e as pessoas avaliem essas possibilidades, né? Qual foi a minha primeira dificuldade que eu tenho até para eliminar essa na vida das pessoas que estão nos assistindo? Eu não tinha no meu currículo era praticamente um currículo liso. Eu tinha terminado o meu serviço militar, fiquei no Exército durante um período, mas na comunicação eu não tinha muita coisa. Então eu dava o meu currículo para um professor, por exemplo, e ele não tinha o que fazer comigo. Ele levava o meu currículo, mas, enfim. Então, foi o que eu fiz. Eu frequentei cursos, eu fiz todos os cursos dentro da área de performance que estava disponível. Então, eu tirei certificações gratuitas, eu fui estudar a central de ajuda do Google, fui estudar a central de ajuda do Facebook. Todo esse conteúdo tem disponível, né, para a gente. Então, eu fui buscar a capacitação. Além disso, fui fazer network com os professores. Então, eu chegava meio que na cara de pau mesmo. Chegava, o professor terminava a aula, eu ia lá e falava: ô, professor, tudo bom? Olha, sou Alan, está aqui meu currículo, já tirei a nova certificação. E sempre que eu tirava uma certificação, eu colocava no meu currículo para poder fazer volume, até o momento que eu encontrasse a oportunidade.
a ponto de eu tirar todas as certificações que o Google tinha, todas as certificações que o Facebook tinha, por exemplo, e chegou um dia que eu consegui entrar no mercado de trabalho, me posicionar, entrar numa grande agência e começar a trabalhar na prática. Uma outra forma também que quem está começando e pode encontrar ali uma maneira de praticar, porque o mercado, ele pede muito a questão da experiência, né? Ah, mas você já trabalhou em qual agência? Você já fez alguma campanha? Enfim, faz o seguinte, cria uma conta gratuita no Google Ads, cria uma conta no gerenciador do Facebook e começa a pôr em prática. Bota um investimento mínimo possível ali, mas só para você entender como essas ferramentas pensam, né? Que são as principais ferramentas hoje de performance que a gente utiliza, mas só para entender como essas ferramentas pensam. Então, começa a praticar. Você não vai ter a desculpa de falar, ah, mas eu não tenho prática. Não, você já tem uma prática. Talvez você não tenha uma prática com um determinado mercado, com um determinado produto ou com uma estratégia específica, mas você já passa a se familiarizar com a ferramenta. E a última dica é, faça o curso de analista de performance do IBPAD, que você vai aprender muito e vai ter muito mais facilidade para entrar no mercado de trabalho. Ótimo, Alan, muito obrigado. Karen, pode continuar, acrescentar? Depois da fala do Alan, não preciso falar, assim, matou a pau, já pode acabar a live. Não, assim, excelente, dicas, assim, hoje, se eu fosse começar, eu iria muito por esse caminho, é um caminho de você se colocar disponível, um caminho que é um pouco também do que a Rebeca falou, de você mesmo importunar, de você criar essas oportunidades, de você tentar buscar de ajuda, no sentido de fiz isso aqui, deu errado, me ajuda aqui, tenho esse projeto. Eu acho que quando você vai nesse tom de eu tentei fazer alguma coisa, me ajuda nesse ponto aqui, é diferente do estou em casa sem fazer nada, me ajuda aí, entendeu? Você tem que mostrar que você foi, tipo assim, me encontra aqui no meio do caminho, né? Não é você só pedir para você ser contratado sem você fazer a sua parte. Eu sou totalmente contra trabalhar de graça, eu não sou a favor de trabalhar de graça, mas eu sou a favor de você se colocar à disposição para estagiar, para você receber, de repente, até menos durante um período, porque você não tem experiência. Experiência no mercado é necessário. Então, muitas das vezes, para você entrar, você pode entrar como estagiário, você pode entrar como um júnior e aprender com as pessoas que estão lá na ponta fazendo um trabalho muito legal, que vão te agregar, porque esse valor agregado da experiência, de você aprender com a pessoa lá na ponta, com você pegar essas malícias do mercado, isso tem curso que esses cursos gratuitos não te ensinam isso, não tem como, assim. E isso você aprende no dia a dia mesmo, isso você aprende testando, se colocando a cara a tapa mesmo e errando. E outra coisa que eu acho muito valiosa é que a gente hoje existe um mercado, né? Existe o digital que nos dá uma exposição que a gente não tinha antes. Então, você tem ali seu celular para fazer um vídeo, você consegue ter um Medium para poder você postar seus artigos, você tem o próprio LinkedIn para postar os seus artigos. Então, assim, fala o que você pensa, publica conteúdo, pesquisa, fiz isso, fiz aquilo, mostre que você tem algo a mostrar, porque quando eu faço isso, né? Assim, quando eu recebo um currículo, eu dou uma olhada ali no LinkedIn, eu dou uma olhada para ver como é que a pessoa é. Isso não é um critério assim, se não tiver, eu vou demitir. Mas quem faz ganha um ponto, né? Porque você está produzindo, você está ajudando o mercado de alguma forma, e você está colocando lá, cara, isso eu sei fazer, isso eu não sei fazer. Isso é algo que eu acho que pode dar um destaque para quem está nesse início, para quem está começando a estudar, fiz isso, fiz aquilo. Se mostrar ativo mesmo. E as redes sociais, elas nos permitem esse tipo de espaço que a gente não tinha antes. Então, complementando tudo que o Alan falou, que é muito isso mesmo, de faça curso, vá atrás, tenta, você usar os espaços que você já tem e as conexões que você tem hoje, elas elas te fornecem uma exposição, literalmente uma exposição. Então, use muito o LinkedIn, cara, o LinkedIn, todos os meus últimos 4 empregos, eu fui contratada pelo LinkedIn. Isso não é mentira, assim, as pessoas realmente viram conteúdos ou foi indicação e foram sempre pessoas que me abordaram através do LinkedIn. Então, ele é muito forte, é uma rede que tem uma exposição orgânica muito alta. Ela só perde, acho que hoje, para o TikTok, porque o TikTok, e a Rebeca acho que pode falar, inclusive, que ela tem de TikTok, a exposição orgânica do TikTok ela é absurda, mas a do LinkedIn é gigantesca. Então, acionar as contas, falar o que você aprendeu no dia a dia
Isso é networking, né? As pessoas confundem fazer networking do que ficar só em reunião e falando nas antigas eventos, achando que é só você se apresentar, e não é isso. Networking é você mostrar o que você é capaz de fazer, é você comentar em posts, é você ler o que as pessoas estão fazendo, é você acompanhar o mercado. Então, entender o que está acontecendo no mercado, e assim, é um mercado que está em constante evolução. Então, é muito por isso que eu recomendaria, e sem nenhuma dúvida. A gente vive hoje num mundo em que acesso à informação, ela é fácil, né? Você hoje, como o Alan também comentou, quem está aqui numa live está tendo acesso a um conteúdo muito rico de forma gratuita. Então, acessar o conteúdo de uma forma muito simplista é fácil. A questão é que, em função da quantidade de conteúdo que está sendo disponível, você precisa de pessoas que te guiem e que diminuam o seu tempo de jornada até você conseguir sair do outro lado e executar uma tarefa. Isso nada mais é do que curadoria. Então, de todo o conteúdo que está disponível sobre performance, esse curso, essa formação, ela é uma curadoria. Você vai ver exatamente o que você precisa aprender e num tempo em que você é o menor tempo com a melhor qualidade para você sair do outro lado. Então, a gente vive num mundo em que esses professores são nada mais do que curadores de conteúdo e te guiam. Olha, o que você precisa saber sobre search? Karen, vou te ensinar. O que você precisa saber sobre Facebook? Eu vou te ensinar. O que você precisa saber sobre dashboard? A Rebeca vai te ensinar. Então, cursos hoje é muito mais você entender quem que está dando esse curso, quem é o curador desse conteúdo, do que o conteúdo só em si, porque acessar ele é muito fácil. Mas você saber exatamente dentro de um universo de informações o que você realmente precisa saber, você só vai ver num curso de formação. E esse é um curso de formação que vai te falar, para você ser um analista, é isso que você precisa saber para sair do outro lado. Então, é muito de fazer essas conexões, mas também de entender a curadoria desse conteúdo. Então, eu acho que eu complementaria falando nisso. É uma curadoria de conteúdo para você conseguir, de uma forma direcionada, sair como um analista de performance. De fato, depois que você fizer esse curso. Perfeito, Olha, Karen. Muito obrigado. Rebs, à vontade. eu diria que, inclusive, essa palavra que a Karen falou é uma palavra para levar para a vida. Assim. Procurem pessoas que são curadoras, porque a gente não vai inventar nenhuma métrica no final das contas. A gente não vai inventar um novo jeito de fazer Google. A gente não vai reinventar a roda. Nossa intenção é sempre curadoria. Então, se você conhece... E outro ponto que a Karen falou que é muito importante é produzam conteúdos, porque tem muita gente ruim produzindo. Tem muito pangaré por aí dizendo que faz e acontece. Então, se você não está nesse espaço, tem alguém que está e tem alguém que está se posicionando como se soubesse muito mais. E são essas pessoas que geralmente estão dizendo que estão reinventando a roda. E essa nossa nunca foi, acho que a nossa pretensão. É uma pretensão que a Karen já mencionou, a palavra curadoria. A gente quer pegar a nossa experiência, pegar a nossa bibliografia, pegar o que a gente já estudou e colocar à disposição de uma nova maneira, assim. Acho que essa é a dica número 1. Procurem curadores mais do que grandes inventores. Então, se posicionem, porque senão esse espaço fica vazio e vem alguém se posicionando nesse lugar e às vezes a pessoa simplesmente faz até mal para a saúde desse mercado. O segundo ponto, que eu acho que é um conselho que eu levo para a minha vida, é aprender a aprender. Então, a comunidade é muito colaborativa. Esse negócio de se encontrar no meio do caminho e conseguir ajuda é muito factível. Poucas são as pessoas que recusam ensinar quando você chega com um problema onde você já tentou, já testou. E eu acho que no meu início, eu tinha muita vergonha de não saber fazer as coisas muito básicas. Mas cada vez a gente vai vendo que elas não são tão básicas assim, e a cada passo que você dá, você continua sempre achando que você está no básico. Mas aquele básico já ficou tão para trás, e aí você vai se descobrir cada vez, às vezes, sozinho, assim. Onde você começa a falar coisas mais robustas e não necessariamente as pessoas estão junto com você mais. Então, você deixou o básico, na verdade você não deixou, você vai estar sempre naquela posição ali, mas você tem que aprender a aprender. Então, não ficar com vergonha de fazer as perguntas básicas, não ficar com vergonha de não saber. Ninguém sabe. Assim, as pessoas procuram no Google, é isso. O que as pessoas estão se falando, as pessoas estão se conectando. Você não é menor nem maior porque está se conectando com alguém atrás de respostas. Então, aprender a aprender é super importante. Pensar em pessoas que fazem curadoria e não que reinventam a roda é a segunda dica muito importante para isso. Eu acho que se você tem esses dois processos bem ajustados, não tem como
você não deslanchar nesse mercado, assim. As pessoas estão lá para te ajudar. Bom, ótimas dicas, não tenho nada a acrescentar. Só tenho um pequeno aviso, então, pessoal, para quem não tiver matriculado ainda, as inscrições ainda estão abertas aí no valor do segundo lote, e vocês podem utilizar o cupom live_performance, que vai ficar disponível por um breve tempo, então se for utilizar, é bom utilizar logo. Bom, dito isso, eu queria agradecer demais, assim, Alan, Karen, Rebeca, incrível o papo com vocês, como eu falei, não sou necessariamente dessa área, então sinto que aprendi muito hoje também sobre performance, sobre esse mercado, sobre o que é que tem que saber, e acho que se vocês quiserem dar uma última palavrinha, enfim, fiquem à vontade também. Alan, seguindo a mesma ordem, tá, gente? Só para a gente seguir democraticamente até o final. Eu agradeço muito, Pedro, a participação. Eu confesso que aprendi muito também aqui com a Karen, com a Rebeca, são profissionais assim de alto escalão. Parabéns e muito obrigado por compartilhar o conhecimento de vocês também aqui com a gente. Agradeço às pessoas que puderam acompanhar até o final e muito feliz em fazer parte dessa formação. É uma formação que, como a Karen e a Rebeca falou, muito importante. Eu confesso que no meu início eu gostaria muito de ter uma oportunidade de ter uma formação completa como essa, porque com certeza iria encurtar o período que eu passei até chegar aonde eu queria, né, naquela época. Então, eu acho que vai ser muito bom para as pessoas, principalmente aquelas pessoas que ainda estão chegando no mercado, que ainda estão cheias de dúvidas em relação a isso. Com certeza elas vão sair bem melhor. Também tenho a agradecer, assim, eu tenho muito carinho pelo IPPAD, eu já estou como professora, como aluna, eu realmente consumo de fato, então eu fico muito feliz de poder contribuir mais uma vez nessa formação e contribuir para o mercado. Assim, eu particularmente entrei no ramo da aula por alguns motivos, né? Assim, o primeiro deles e o principal é contribuir para esse mercado. Aproveitar esses espaços para mostrar um pouquinho do que eu aprendi e isso ficar de realmente legado para o mercado e agregar todo mundo. E eu acabo ganhando no processo muito mais do que tudo. Aprendo muito em sala de aula, aprendo muito com os alunos e é algo que eu realmente gosto muito de fazer. Como sempre estou aqui aprendendo, também hoje Rebeca e Alan, as suas falas foram muito certeiros e muito, adorei os pontos de vista, um pouco também, inclusive, que a Rebeca falou, então essas trocas ajudam a você olhar o mercado de forma diferente. Então, estou muito feliz e estou, enfim, quem quiser me acompanhar mais um pouco, também estou no LinkedIn, também estou no TikTok produzindo conteúdo, também estou no Instagram, então só me seguir lá e também temos outras formas e outros conteúdos que também estão sendo divulgados por mim nessas outras redes. Então, mais uma vez, obrigada aí pelo convite e fico à disposição nas outras redes. Acho que é isso, agradecer. Sempre uma oportunidade incrível trocar com essas pessoas. Eu fico muito animada em poder levar conhecimento de qualquer forma, de qualquer maneira, para quem quer que seja. Eu acho que quem quer conhecimento tem que ter acesso, e é isso que a gente está conseguindo fazer devagarinho, sempre. Então, quem quer aprender sobre performance agora pode aprender de um jeito mais envelopado, e eu estou muito feliz com essa formação. Queria, como o Alan falou, queria ter tido ela assim que eu comecei. Queria, assim, quando disseram, você vai ter que aprender sobre performance, eu comecei a anotar tudo num caderninho, e eu pegava vários sites da internet, ficava anotando uns papeizinhos, ficava lendo eles todo dia. Seria muito melhor ter tido um curso direcionado já sobre isso, envelopado. Me colocar à disposição, se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, se vocês quiserem abrir o coração, se vocês quiserem reclamar da vida. Então, enfim, me adiciona no LinkedIn, e a gente está super à disposição para falar com vocês. E é isso. Foi ótimo bater esse papo. Gente, então queria agradecer demais de novo a vocês. Enfim, acho que nunca vai ser suficiente, foi um papo muito legal. Queria agradecer também a todo mundo que está assistindo, que vai assistir depois também. Acho que esse conteúdo é muito, como vocês falaram, né, muito valioso para a gente só segurar ele aqui, então a gente com certeza vai encontrar jeitos de multiplicá-lo.
E é isso, agradecer demais, desejar boa noite a todo mundo, bom descanso, final de terça-feira, hoje é terça-feira, não sei, estou perdido. Terça-feira, e continuamos aí nas nossas trocas, continuem acompanhando o IBPAD nas redes sociais, o Alan tem a Produzindo Digital, a Karen também está produzindo conteúdo para o Instagram, para o TikTok, LinkedIn e tudo mais. Então, é isso. Foi ótimo ter